Aleluia, glória a Deus. Quero cumprimentar a todos aí com a paz do Senhor e uma boa tarde para os amigos e as amigas, né? Que estão aí nos ouvindo. Eu irei aqui estar falando um pouco da palavra de Deus para as nossas vidas. Esta palavra maravilhosa para nós tem sido nosso alimento, tem sido nosso tudo aqui. E é tudo para nós. Essa palavra aqui ela é o pão que nos sustenta. Essa palavra é maravilhosa. Essa palavra de Deus para as nossas vidas. Acho que sem essa palavra aqui, eu acho que nós se alimentamos, sim. Mas essa palavra de Deus, ela alimenta a nossa alma. Ela alimenta a nossa vida. Ela alimenta o nosso coração. Amém? Eu estaria aqui lendo a palavra do Senhor para a nossa vida nesta tarde, né? Eu irei falar aqui um pouco sobre a parábola do filho pródigo. A maioria das vezes, muitas das pessoas conhecem a história, ou seja, história ou parábola são a mesma coisa. Já ouviu falar na parábola do filho pródigo? O filho pródigo foi um jovem que pediu tudo a seu pai para ir para uma terra, né? Desperdiçar tudo. Então, eu vou aqui começar a ler aqui, onde está falando sobre esse homem, né? Aqui em Lucas, se encontra em Lucas, no livro de Lucas, capítulo 15. Em Lucas, aqui, capítulo 15, versículo 11. Versículo 11. Diz assim: E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua, e ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. Chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos apacentar porcos, e desejava encher o seu estômago com as bolatas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E caindo em si disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Aleluia. Meus queridos, o que eu quero vos trazer nessa palavra aqui, onde está falando, é que está falando sobre o filho que pediu uma parte da fazenda para seu pai. E ele chega e ele diz: Pai, dá-me parte da fazenda que me pertence, que eu irei ali para uma terra bem longe, e lá gastarei tudo, desperdiçarei tudo. E seu pai lhe deu, e ele foi para essa terra. Gastou tudo que tinha, gastou com bebedice, gastou com prostituição, gastou com tudo. Gastou tudo que tinha para lá. E ele começou a gastar, meus amigos, começou a desperdiçar toda a parte da fazenda que seu pai tinha lhe dado. E vai acabando que seu pai tinha lhe dado aquela parte toda, ele gastando, só vivendo lá naquele mundão lá, naquela cidade. E ele foi gastando, e foi acabando o dinheiro. Foi acabando o dinheiro, foi acabando os amigos. No momento que aquele jovem tinha dinheiro, ele tinha amigos. Mas no momento que aquele dinheiro começou a acabar, meus queridos, os amigos começaram a se afastar. Os amigos começaram a ir embora. E o pai dele deu a parte da fazenda. Ele pediu. Aqui a Bíblia fala, está falando aqui, ó. E disse: um certo homem tinha 2 filhos. Ele tinha 2 filhos. Esse filho que pediu a parte para ir embora é o filho mais novo.
E aqui está dizendo assim: e o mais moço dele disse ao pai: pai, dá-me parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Ele pediu para seu pai repartir. Seu pai repartiu e deu, e ele foi. Lá ele desperdiçou, lá ele gastou, lá ele fez muitas coisas. E depois o dinheiro foi começando a acabar, foi começando faltar para ele. E no momento os amigos lá foram embora, se afastaram dele. E ele disse assim: quantos trabalhadores de meu pai tem lá e eu aqui perecendo de fome? Tantos trabalhadores de meu pai trabalhando para ele e eu aqui passando tanta fome. Meus queridos, meus amados. E ele começou a botar isso na cabeça. Aqui a Bíblia está dizendo que havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a aparecer de necessidade. Ele pensava que com o dinheiro ele podia fazer o que queria, mas o dinheiro ele acabou lá o dinheiro para ele. E ele começou, naquela terra veio uma grande fome, né? E aqui o versículo 15 diz assim: 15. E chegou-se um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos e apacentar porcos. Ele começou a fazer algo ali, né, apacentando porcos. E aqui a Bíblia diz que ele desejava encher o seu estômago com as bolatas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. Ou seja, quando ele tinha dinheiro, ele era alguma coisa. Quando ele tinha dinheiro, os amigos estavam ao redor dele. Aí depois que o dinheiro faltou, os amigos foram embora. E ele disse: mas quantos trabalhadores de meu pai estão lá, estão recebendo muito bem, e eu aqui perecendo de fome. E o que é que eu quero vos dizer, meus amigos, nesta palavra? Que ele se arrependeu. Ele se arrependeu de ter pedido a parte do seu pai e ir embora, e desperdiçar tudo. Ele foi caindo em si, ele foi se arrependendo. A consciência dele foi pesando dos seus atos. E ele começou a se arrepender. Aqui a Bíblia está dizendo assim, 17, 18: levantar-me-ei e irei ter com meu pai e diz-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Olha o pensamento dele. Eu pequei, eu caí. Agora eu vou aonde meu pai, vou pedir perdão para ele e tudo vai voltar a ser como era antes. Então ele se arrependeu. E quis que as coisas voltassem tudo como era antes. E aqui o versículo 19 diz assim: levantando-se foi para o seu pai e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão e correndo lançou-se ao pescoço e o beijou. Ele pensou que quando ele chegasse perto do seu pai, o seu pai ia lhe abandonar, ia lhe desprezar. Não. Gente, meus queridos, o seu pai correu, beijou ele. A Bíblia aqui está dizendo que o seu pai se moveu de íntima compaixão. O seu pai, quando estava longe, ele disse: é meu filho. Talvez esse filho pródigo estava todo com as vestes rasgadas, estava fedendo, estava sujo, estava não tinha mais nem sandália, não tinha mais nada. Talvez esse filho pródigo ele estava todo sujo, todo, como eu posso dizer, talvez estava só sem nenhuma veste nele. Sabe o que foi que o pai dele disse? Vamos nos se alegrar, porque meu filho voltou. Aqui na palavra do Senhor está dizendo assim: e levantando seu pai, disse, de 20, e levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. 21. E o filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. 22. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos seus pés. E trazei o bezerro cevado e matai-o, e comamos e alegramos, porque este meu filho estava morto e reviveu,
tinha lhe perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Meus queridos, o que é que esta palavra está dizendo aqui? Que ele começou ali a mandar trazer a melhor roupa. Começou ali a preparar tudo para aquele filho que estava perdido, para aquele filho que tinha se perdido. Mas aquele filho foi achado, ele voltou para seu pai, ele reconheceu que tinha pecado, ele reconheceu que tinha errado. E seu pai, ele fez aquilo, né? Disse assim, manda pegar uma roupa, um anel, sandálias. Tudo isso ele começou a dizer. E o filho mais velho, aqui ó, e o filho mais velho, versículo 21, 25, diz assim, e o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças, e chamando um dos servos, perguntou-lhe era aquilo. 28, mas ele se indignou e não queria entrar, e saindo o pai estava com ele. Mas respondendo ele disse ao pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Aquele filho mais velho, ele começou a sentir ciúme, a inveja, porque o seu pai estava se alegrando com aquele filho que estava perdido. E quando aquele filho pródigo chegou, o seu pai lhe abraçou, o seu pai lhe beijou, se moveu de compaixão com ele. O que é que eu estou dizendo, meu querido? O que é que eu estou querendo dizer, minha querida, nesta tarde, neste momento? Quantos filhos pródigos estão aí fora? Quantos filhos pródigos estão lá fora perdidos? Aqui a palavra do Senhor está falando e eu estou querendo vos trazer para nossas vidas hoje, agora. Eu estou querendo falar, meus queridos, que tem muitos filhos pródigos lá fora, perdidos, saíram da igreja, saíram da casa do Pai Celestial, aleluia, e não voltaram mais, aleluia, voltaram e não mais voltaram para a igreja, aleluia, se desviaram, saíram dos caminhos do Senhor. Mas o que é que eu quero vos dizer, meus queridos? Que se o filho pródigo voltar para a casa do pai, talvez tem muitos filhos pródigos por aí, talvez não tem, mas se um deles chegar e pedir perdão para o Senhor, se humilhar na presença do Senhor e pedir a misericórdia e o perdão, o Senhor vai perdoar porque Ele é fiel. E aquele filho, ele se arrependeu. Assim é você. Ou talvez é muitos por aí hoje, tantos filhos pródigos tem lá fora, que disseram, não, eu vou dar mais uma volta no mundo, eu vou sair lá fora, eu vou aproveitar a minha vida, eu vou desperdiçar ali a minha vida com aquilo dali, e não se arrependeu ainda. Mas eu quero vos trazer essa palavra aqui, que se você voltar para os pés do Senhor e fazer que nesse filho pródigo, se arrepender, cair em si e se humilhar e pedir perdão para seu pai, o seu pai está de braços abertos para lhe perdoar. E este pai é Jesus Cristo, é o Senhor. Ele é o teu pai, ele pode perdoar. E se você voltar para a casa do pai, ele está de braços abertos para te atender e para te responder, porque ele é fiel. Então, quantos filhos pródigos tem lá fora? Quantos serviam a Deus e saíram, se afastaram dos caminhos do Senhor e nunca voltaram porque não tem mais força para voltar? Mas a palavra hoje, ela te dá força para voltar. A palavra do Senhor, ela te dá força para você criar ânimo, criar coragem, se levantar e tomar uma atitude na vida. Quantas as pessoas já se afastaram da casa do Pai? Esta palavra aqui do filho pródigo, meu querido, ela significa a tua vida hoje. O que você está vivendo. Você se afastou da igreja, se afastou da casa do Senhor e saiu para o mundo para viver lá, gastando com tantas as coisas que não agrada o Senhor. Mas nessa oportunidade eu quero vos trazer aqui para a tua vida que Jesus, que o Senhor, Ele pode te perdoar. Ele pode. Ele tem algo novo na tua vida. Esta palavra nós vemos aqui
que o Senhor, o amor deste pai para com este filho, o amor deste pai para com este filho, o amor deste pai para com este filho. Quando o filho ainda estava longe, ele disse: olha, rapaz, é meu filho. Ele voltou. Eu vou mandar ali ajeitar uma melhor roupa para ele, um anel, uma sandália. Ele chegou, ele voltou. Imagine a alegria do Senhor, imagine a alegria do Senhor, você voltando para a igreja, você voltando para os caminhos do Senhor. Tem muitas das pessoas hoje que saíram da igreja e foram dar uma volta lá no mundo. Se afastaram. Porque pensa que o mundo não passa, as coisas daqui não passam, mas passa sim. E aquele filho pródigo se arrependeu e voltou para seu pai e pediu perdão. Ele pensou que o pai dele ia desprezar. Ele pensou que o pai dele ia fazer dele que nenhum dos outros trabalhadores dele. Mas não. Ele não fez isso. Ele fez melhor. Ele mandou preparar um anel, uma sandália. Mandou trazer um bezerro para matar, para se alegrar ali. Então o que eu estou querendo vos dizer hoje? Neste momento, que esta parábola significa a tua vida e as vidas de muitos filhos pródigos que estão lá fora, que deram uma volta lá no mundo, saíram dos caminhos do Senhor. Mas é a hora, chegou o tempo de você voltar. Chegou o tempo de você se arrepender, porque o Senhor está de braços abertos para te receber. Ele é fiel. Ele perdoa sim. Ele te ama. Mesmo que você às vezes não reconhece que o Senhor te ama. Mas Ele te ama. Ele te quer ver bem. Ele cuida de você. Ele cuida de cada detalhe de você. Ele cuida de cada detalhe na tua vida. E o Senhor, Ele é o Pai que quer te trazer de volta para os caminhos dEle. Quer te trazer de volta para a casa dEle. Quer te trazer de volta para a igreja. Hoje, o filho pródigo é as pessoas que saíram da igreja, que estão aí no mundo, vivendo muitas as coisas aí pela frente. E o Pai é o Senhor. Muitas pessoas dizem assim: eu vou sair da igreja, vou dar mais uma volta lá no mundo. E lá fica, vivendo de todas as maneiras, de todo jeito. Mas o que é que essa palavra vos traz hoje para as nossas vidas? Volta para os caminhos do Senhor. Volta para a casa de Deus. Volta para Deus, porque Ele tem o melhor para a tua vida. Ele tem o melhor para o teu coração, para a tua alma. O Senhor, Ele pode te perdoar. Ele pode fazer o que Ele fez na vida desse filho pródigo, que estava perdido, mas foi achado. Na vida desse filho pródigo que pediu parte da fazenda que pertencia para ir viver lá no mundo, passar lá uns dias, gastando com mulher, gastando com bebedice, gastando com muitas coisas. E o pai dele lhe deu. O pai dele não disse mais nada, o pai dele não disse nada. Só fez o que ele disse. E ele foi, meus queridos, para essa terra pensando que nunca ia acabar o que ele tinha. E acabou. Aquela terra veio uma grande fome. E o seu pai, e ele se arrependeu e voltou para os caminhos, voltou para a casa do seu pai. E hoje essa palavra reflete e fala sobre as nossas vidas. Para você se arrepender enquanto é tempo. Para você correr para os caminhos do Senhor enquanto é tempo. Porque vai que não dá tempo. E você sai deste mundo para outro. Que lá você tem que estar garantido a tua salvação. Lá tem que estar garantido o lugar para onde você vai. Então, não é fácil uma vida afastada dos caminhos do Senhor. Eu sou uma das pessoas que já me afastei dos caminhos do Senhor. E foi o pior tempo da minha vida. Foi o pior tempo da minha vida, porque
o Senhor teve misericórdia da minha vida. Eu agradeço a Deus porque Ele teve misericórdia. Eu voltei e Ele veio de braços abertos para me responder, para me atender. Então, que essa palavra quer vos dizer hoje: corre para os caminhos do Senhor. Tantas as pessoas que já deixaram a casa do Pai e ainda não voltaram, porque não tem forças para voltar, não tem força para se erguer, não tem forças mais para se levantar de uma vez e tomar uma atitude, tomar coragem para se erguer e se pôr de pé, servindo a Deus, sendo um servo de Deus na casa do Senhor. Então essa palavra que reflete sobre a vida daquele filho pródigo. Talvez você ou alguém aí é um filho pródigo que se encontra dessa forma. Então, querido, que Deus possa te abençoar a sua vida poderosamente, lhe abençoando, lhe guardando, lhe protegendo e fazendo com que você possa refletir sobre esta palavra. Que esta palavra que vos trazendo, está nos informando, porque o Senhor, Ele é fiel nas nossas vidas e não há outro caminho, né? Nós vemos que aquele filho pródigo, ele foi caçar outra coisa para viver, ele foi caçar do outro jeito para estar, mas ele foi e voltou ainda para os caminhos, para a casa de seu pai, né? Que Deus maravilhoso, que Pai maravilhoso. Então hoje o pai hoje, o pai do filho pródigo hoje é o Senhor. Quando a pessoa volta para os caminhos dele e ele está de braços abertos para responder. Isso é muito lindo que Deus faz na vida das pessoas. As pessoas às vezes saem, volta da igreja, volta de novo e fica. E o Senhor ainda tem misericórdia, né? O Senhor ainda guarda, o Senhor ainda ainda tem amor pelas vidas, porque a sua misericórdia é muito grande. A sua misericórdia, ela é de uma forma tremenda, a misericórdia de Deus, porque Deus, ele acho que ninguém entende mais de amor do que Ele, né? Pois é, que o Senhor possa vos abençoar a tua vida, que você possa parar para refletir sobre essa palavra, amém? Deus possa lhe dar uma boa tarde, abençoar a sua noite, em nome de Jesus, tá? Deus abençoe. Amanhã estaremos mais em uma live.